Tadalafila, devo usar o genérico ou original? Eu tenho certeza que você já teve essa dúvida quando foi comprar um remédio, seja ele qual for. A gente sempre tem essa dúvida. O remédio original, ele tem um preço geralmente maior, tem o genérico que é muito mais barato e tem também o similar, que é um intermediário. Então, nesse termo aí de Tadalafila, que é uma medicação usada amplamente hoje em dia, de modo até indiscriminado para várias coisas e até para coisas que não funcionam bem, como por exemplo na academia, sempre surge essa dúvida no consultório se eu devo usar a original ou genérico ou similar. Se você gosta desse tema, desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta sua dúvida aqui embaixo. Vamos lá? Primeiro, a Tadalafila, a gente precisa explicar que é um medicamento vasodilatador, inibidor da fosfodiesterase tipo 5, vai melhorar o fluxo de sangue para o pênis, melhorando a ereção, ou seja, essa ereção vai ser mais firme, mais duradoura, até mais rápida essa resposta. Inclusive, muitas vezes reduz aquele tempo refratário entre uma relação e outra, você consegue às vezes ter outra relação porque o órgão está mais sensível a esse estímulo sexual. Então, realmente melhora bastante a sua ereção. Mas uma dúvida que é muito comum é se devo comprar original ou genérico, ou até mesmo similar. E aí eu preciso explicar para vocês o que é cada um desses. Primeiro, o original. Como é feito um medicamento? O medicamento, toda vez que um laboratório ele encontra um potencial fármaco, ele vai fazer uma série de estudos nesse sentido, primeiro com animais, em fases iniciais, depois em grupos pequenos de humanos, de pessoas, de homens, para ver se existem ali efeitos adversos, colaterais, e se funciona naquele sentido. Depois em grupos um pouco maiores. Todo esse processo pode levar até 10, 20 anos, ou seja, demora muito tempo às vezes. E a maioria dessas medicações que são descobertas, potenciais fármacos, a grande maioria, 99% dessas medicações nem se tornam remédios, porque tem ali algum efeito colateral importante, foi visto que não funciona bem em seres humanos, então 99% dessas medicações nem chegam a ser remédios propriamente ditos que a gente pode comprar. Então, nesse sentido, precisamos imaginar que o medicamento original ele foi desenvolvido especificamente para aquele problema. Então, existiu uma série de estudos, anos de investimentos e trabalhos nesse sentido, muita gente envolvida, muitos pacientes, grupo placebo, ou seja, o grupo que usou só trigo, ou substâncias que não têm efeito, e grupo que usou o medicamento e depois comparou quem teve efeito, quem não teve. Então são estudos bem complexos e bem caros. Quando uma indústria, uma marca, ele lança o seu produto, a legislação permite que ele comercialize ali por alguns anos, em torno de 20 anos, por exemplo, no Brasil. Então, naquele período, só pode ser comercializado o original. Por exemplo, a Tadalafila da Lilly. Depois desse período, qualquer outra indústria pode pegar aquela fórmula ou fazer um genérico. O que é o genérico? É uma substância que ele tem pelo menos 80% de compatibilidade. É permitido até 20% de margem de erro. Então tem que ter pelo menos 80% de compatibilidade na parte de bioidentidade, ou seja, biodisponibilidade, tem que ser 80% bioidêntico. Então o genérico é um medicamento mais barato, é feito geralmente de uma forma mais simples, a caixa geralmente tem um G bem grande, uma caixa mais padronizada, amarelinha. Então, ele tem que cumprir a lei, que é pelo menos 80% de identidade. É um remédio muito parecido com o original. Já o similar, também qualquer outra empresa pode se dispor a fazer, porém, geralmente, eles têm algumas modificações. Vou dar um exemplo. Se o medicamento original é um comprimido, essa indústria pode pegar e fazer um similar da Tadalafila em forma de cápsulas, por exemplo. Ou botar alguma substância diferente para liberar de modo mais prolongado, enfim. Você pode modificar aquela fórmula original, às vezes modificando no sentido benéfico, trazendo menos efeitos colaterais, por exemplo, maior duração, que é uma liberação prolongada. Então, os medicamentos similares, eles copiam o original, tentando até mesmo melhorar. Então, existem esses 3 grupos de medicamentos: o original, o genérico e o similar. Em se falando de Tadalafila, o que é que eu sempre oriento ao paciente? Se a parte financeira é algo importante, e para a maioria das pessoas o original ele tem um preço geralmente bem maior.
Tá? Então você pode, por exemplo, começar com um genérico, que é um preço mais baixo desses três, e caso você tenha efeito colateral importante, caso não tenha um efeito muito bom no sentido de melhorar a sua ereção, você pode partir ou para o similar, que é um preço intermediário, ou até mesmo para o original. Se a parte financeira não é importante para você, você pode já partir de cara para um original ou um similar, que às vezes é tão bom quanto ou até melhor que o próprio original. Tá? Mas isso é muito individual. Eu tenho pacientes que preferem uma marca, tenho pacientes que não funcionam com nenhuma delas. Tá? Tem paciente que funciona com todas elas, cada mês ele vê o que é que está mais barato, o que é que compensa mais. Então isso é muito individual. Via de regra, os efeitos colaterais são muito parecidos desses três produtos. Né? Então, e o efeito benéfico, que é melhorar a sua ereção, também é muito parecido. Mas a gente tem que ter sempre essa carta na manga de pensar em mudar a marca ou mudar o tipo de produto, caso não esteja com bom efeito ou esteja já com bastante efeito colateral. Então, se você tem alguma dúvida nesse sentido, procure o seu urologista, o seu médico de confiança, para que ele possa esclarecer o que é que existe no mercado e o que é que pode ser feito nesse sentido. Até porque a gente sempre comenta, automedicação a gente não recomenda porque existe uma série de riscos. Se você tem dúvida nesse tema, comenta aqui embaixo, curte, compartilha e continua aqui no canal para a gente conversar mais sobre esses assuntos.